A mamãe disse que você é velha demais para sentar com a gente. Todos na mesa riram, inclusive meu filho. Levantei e saí sem reclamar. À noite ele mandou: Mãe, não esquece do pagamento amanhã. Respondi: se vire. No dia seguinte, meu nome é Isabel. Tenho 68 anos e nunca imaginei que o golpe mais duro da minha vida viria da boca de uma menina de 8 anos, minha própria neta. Aquele dia eu havia preparado tudo com carinho. Pus minha melhor blusa azul clara, aquela que meu falecido marido sempre dizia que realçava o brilho dos meus olhos. Levei um bolo que eu mesma assei, receita da minha mãe, passada de geração em geração. E fui para a casa do meu filho, acreditando que o almoço em família seria, finalmente, um momento de aconchego. Mas quando entrei e ouvi as risadas, percebi que eu era apenas um detalhe incômodo no cenário. Meu filho, Lucas, conversava animadamente com a esposa, Pamela, enquanto minha neta, Renata, corria em volta da mesa. Um ambiente alegre. Até eu me aproximar. Vovó chegou, disse Renata, mas não disse com alegria. Disse com anúncio. Como quem diz que a campainha tocou no meio do filme. Eu sorri, tentando não sentir o frio que subiu pela minha nuca. Oi, meu amor. Eu ia me sentar ao lado dela quando a frase veio, cortante, inesperada, carregada de um desprezo que uma criança daquela idade nem deveria conhecer. A mamãe disse que você é velha demais para sentar com a gente. O mundo ficou pequeno. Pequeno demais. As risadas explodiram ao redor da mesa. Sim, eles riram. Meu filho, minha nora, até o primo adolescente que estava ali. E então percebi, não era inocência. Era permissão, era hábito. Eu fiquei parada, segurando a cadeira, como se ela pesasse toneladas. Olhei para Lucas, procurando o homem que um dia me abraçou chorando quando perdeu o emprego. O menino que me pedia proteção contra os trovões, o filho que dizia: Mãe, você é tudo para mim. Mas ele apenas balançou a cabeça, rindo, como se eu fosse parte da piada. Ah, mãe, é brincadeira. Não leve tão a sério. Brincadeira. Essa palavra que tanta gente usa para esconder crueldades. Respirei fundo. Meu peito ardia. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas percebi que se abrisse a boca, choraria ali mesmo. E eu sabia que, se chorasse, eles ririam mais. Então fiz o que sempre fiz na vida. Engoli minha dor em silêncio. Pus o bolo sobre a mesa, sem comentários. Afastei a cadeira discretamente e saí da sala como quem sai de um quarto em chamas tentando não gritar. Ninguém me seguiu, ninguém me chamou, ninguém perguntou se eu estava bem. Fui para o quintal, sentei no banco de madeira que Lucas nunca usava e fiquei ali, olhando o céu. Senti o vento frio no rosto e naquele vento senti a solidão que eu vinha fingindo não ver. Fiquei ali até o almoço acabar. Até as vozes desaparecerem, até todo mundo entrar para abrir presentes, rir, consumir vida, sem mim. Quando fui embora, ninguém notou. No caminho de volta, pensei na minha idade. 68. Eu ainda cuido da minha casa sozinha. Faço minhas compras. Costuro. Leio sem óculos para perto. E mesmo assim, eu era velha demais para sentar com minha família. Cheguei em casa cansada, com o coração pesado. Fiz chá, me deitei no sofá e tentei dormir cedo, achando que nada poderia piorar aquele dia. Mas às 9 da noite, meu celular vibrou. Era Lucas. Uma mensagem curta, prática, livre. Mãe, não esquece do pagamento amanhã. O pagamento. Tentar. Eu ajudava meu filho com dinheiro todo mês. Metade da minha aposentadoria ia para ele desde que perdeu o emprego há 2 anos. Eu pagava as contas de luz, água e até a escola da Renata. E ele achou que podia rir de mim à mesa e exigir que eu pagasse no mesmo dia. Senti algo dentro de mim quebrar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Não foi raiva, foi clareza. Eu respondi com 2 palavras: se vire. E desliguei o celular. Meus dedos tremiam. Meu coração, não. Naquela noite, dormi a pior e a melhor madrugada da minha vida. Doía. Mas era um tipo de dor que parecia preparar espaço para algo novo. No dia seguinte, eu não podia imaginar o que estava por vir. Mas posso dizer que, se eu soubesse, teria respirado fundo antes de abrir a porta, porque a verdade que me esperava não vinha só do meu filho, vinha da minha neta, da minha nora, e de um segredo que eles esconderam de mim por anos. Um segredo que explicaria tudo, cada risada,
cada desprezo, cada silêncio, e que mudaria minha vida para sempre. Acordei cedo naquele dia, mais cedo do que o normal. O corpo parecia cansado, mas a mente, desperta demais. Eu havia dito, se vire. 2 palavras pequenas, mas pesadas, fortes, quase irreconhecíveis na minha boca. Nunca pensei que teria coragem. Sempre fui a mãe que resolve, que ajuda, que entrega tudo, mesmo que falte para mim. A mãe que levanta os filhos com as próprias mãos. A avó que cozinha, guarda segredos, cobre os erros alheios. A mulher que se encolhe para caber no mundo dos outros. Mas algo mudou quando minha neta repetiu aquela frase. A mamãe disse que você é velha demais para sentar com a gente. O desprezo de uma criança dói mais do que o golpe de um adulto, porque revela o que ela ouviu em casa, porque mostra quem realmente somos para aqueles que deveriam nos amar. Naquela manhã, tomei café sozinha. A cozinha estava silenciosa, iluminada pela luz suave que entrava pela janela. Pensei em Lucas. Pensei em como ele era carinhoso quando pequeno, em como me abraçava sempre que tinha medo, em como dizia que queria me dar a melhor velhice do mundo. Velhice, como se a minha já tivesse perdido valor. Às 8h20, meu celular vibrou. Eu fechei os olhos antes de ver. Sabia que seria ele, e foi mesmo. Lucas. Mãe, estou sério. Preciso do dinheiro hoje. Sério. Ele estava sério. Eu suspirei e respondi. Eu também estou. Silêncio. Depois, você está sendo egoísta. Eu ri. Pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade. Não aquele riso leve, disfarçado, mas um riso que vinha da surpresa, do absurdo, da ironia de ser chamada de egoísta por quem bebeu da minha fonte todos os meses. Responder. Cresça. E desliguei o celular. A tarde passou devagar. Eu reguei minhas plantas. Organizei meus livros. Tentei costurar, mas a linha tremia entre meus dedos. Por volta das 4h, ouvi batidas na porta. 3 batidas, secas, impacientes. Sabia quem era antes mesmo de abrir. Lucas entrou sem esperar permissão, como se minha casa ainda fosse extensão da dele. Mãe, o que deu em você? Disse ele, irritado. Eu o observei com calma. Ele parecia menor do que eu lembrava, 38 anos, mas a postura de um menino que nunca aprendeu a ficar em pé sozinho. Deu em mim o que faltava, respondi. Ele franziu a testa. Eu preciso do dinheiro. Tenho contas a pagar. Você sempre ajudou. Por que está fazendo isso agora? Olhei para ele demoradamente. Porque ontem, Lucas, falei devagar. Ontem você me deixou sentada no quintal como se eu fosse um cachorro velho que atrapalhava a festa. Ele bufou. Ah, mãe, por favor. Aquilo era brincadeira. Brincadeira para quem? Perguntei. Para você, sua esposa, ou para uma criança que aprendeu a me desprezar porque vocês a ensinaram? Ele desviou o olhar, incomodado. Eu continuei. Você me trata como um banco, não como mãe. Pamela me trata como um fardo. E a Renata, engoli em seco. A Renata me olha como se eu fosse descartável. Lucas respirou fundo. Mãe, você exagera. A Renata é só uma criança. E crianças falam o que aprendem em casa. Ele ficou em silêncio. E silêncio, às vezes, é a confissão mais cruel. Eu não vou te dar dinheiro, Lucas, disse firme. Não hoje, não mais. Ele arregalou os olhos. Você vai deixar sua neta passar necessidade? Ela não passa necessidade. Nunca passou. E não será minha aposentadoria que definirá o futuro dela. Lucas ficou vermelho. Você mudou, mãe. Está amarga, livre. Eu balancei a cabeça. Não, meu filho, eu só acordei. Ele virou de costas, mas antes de sair, disse algo que me congelou. Se você não me ajudar, eu não vou permitir mais que você conviva com a Renata. Entendeu? Ele saiu batendo a porta. O silêncio que ficou não era só pesado, era humilhante, era devastador. Meu filho estava me chantageando, com a minha neta, com amor, com presença. Passei a mão pelo rosto, senti a pele quente, os olhos ardendo. Eu me sentei na poltrona da sala, respirei fundo e deixei que lágrimas silenciosas corressem. Chorei sem som, como sempre fiz. Chorei por tudo que dei, por tudo que perdi, por tudo que deixei passar. E quando o choro cessou, algo em mim ficou muito claro. Ele podia me impedir de ver minha neta. Podia gritar, podia me humilhar, podia virar as costas, mas eu ainda tinha minha dignidade. E pela primeira vez na vida, eu estava disposta a defendê-la. No dia seguinte, às 7 da manhã, quando eu abri a porta para pegar o jornal, encontrei algo que não deveria estar lá.
Uma folha dobrada, escrita com letras pequenas. Era da minha nora. E a frase que estava ali mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre minha família. A folha estava ali, dobrada em 4, colocada discretamente entre o jornal e a porta, como algo que não devia ser visto por ninguém além de mim. Meu coração acelerou. A caligrafia era conhecida, redondinha, apressada, ligeiramente inclinada. A caligrafia da Pamela, minha nora. Por um momento, pensei em ignorar. Mas meus dedos se moveram sozinhos. Peguei o papel, fechei a porta devagar, caminhei até a cozinha e me sentei. Demorei alguns segundos antes de abri-lo, e então li. Isabel, precisamos conversar, antes que seja tarde demais. Só isso, uma linha, simples, direta, diferente da mulher afiada e arrogante que sempre me tratou como se eu fosse um incômodo permanente. 2 reações surgiram dentro de mim: desconfiança e medo. Medo do que ela queria. Medo de descobrir que havia algo ainda mais podre por trás da forma como minha neta me tratava. Medo de finalmente enxergar a verdade que, por anos, eu evitei ver para não perder meu filho. Mas a frase estava ali. E eu, aos 68 anos, sabia reconhecer quando algo estava prestes a desabar. Respirei fundo e escrevi no verso do papel: venha às 10 horas. Estarei em casa. Isabel. As horas até as 10 passaram arrastadas. Arrumei a cozinha 3 vezes. Troquei a toalha da mesa. Varri o chão que já estava limpo. Meu corpo precisava se ocupar, mas minha mente não encontrava ancoragem. Às 10 em ponto, ouvi passos no corredor. A porta bateu 2 vezes. Fraco, quase suplicante. Quando abri, Pamela estava ali, sem maquiagem, olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito. Ela parecia menor, abatida, como se não tivesse dormido. Posso entrar? Disse, num tom que eu jamais tinha ouvido sair dela. Ausente, ela entrou e se sentou à mesa. Não tocou em nada, nem olhou para mim direito. Ficou alguns segundos em silêncio, respirando fundo, como se buscasse coragem. Isabel, disse finalmente, eu preciso te pedir desculpas. Eu congelei. A Pamela me pedindo desculpas? A mesma Pamela que me ignorava nas festas? Que inventava desculpas para eu não visitar a neta? Que revirava os olhos quando eu abria a boca? Não podia ser real. Ela continuou. Eu sei que não tenho sido boa com você. E sei que ontem engoliu em seco. Foi horrível. Eu deixei a Renata dizer aquilo. E eu ri. Eu ri, Isabel. Eu ri de você. O peito doeu. Mesmo sabendo, ouvir era pior. Ela apertou as mãos sobre a mesa. Você não merecia aquilo. Não respondi. Eu queria ouvir tudo. Pamela respirou fundo. Eu quero te explicar por quê. Não para me justificar, mas porque chegou num ponto em que a verdade não pode mais ficar escondida. Ela levantou os olhos e eu vi lágrimas se formando. A Renata fala como eu falo, age como eu ajo. Eu passei para ela todo o desprezo que senti por você durante anos. E foi errado, muito errado. Ela se calou por um momento. Mas esse desprezo não veio de mim, veio do Lucas. Meu coração parou. Do Lucas? Sussurrei. Ela assentiu. Ele te ama, Isabel. Sim, ama, mas ama do jeito dele. Um jeito torto. E ao mesmo tempo, ele te culpa por tudo que deu errado na vida dele. Minha boca ficou seca. Pamela continuou. Ele sempre disse que você o estragou, que você resolveu tudo por ele, que nunca o deixou amadurecer, que você facilitou tanto que ele nunca aprendeu a lutar. Eu levei a mão ao peito. Aquela frase atravessou minha alma. E quando ele perdeu o emprego, Pamela disse, ele entrou em parafuso. Começou a repetir que você devia isso a ele, que você tinha obrigação, que era o mínimo, e eu acreditei nele, como idiota. As lágrimas começaram a escorrer pela face dela. Eu fui conivente com tudo, Isabel. Eu ri do que ele ria. Eu tratei você como peso porque ele dizia que você era. Eu deixei a Renata te imitar. Eu deixei que ela te humilhasse. Ela limpou o rosto. Mas ontem, quando você respondeu, se vire, Lucas surtou, gritou. Disse que você estava traindo a família, que você estava virando as costas. E eu vi, pela primeira vez, o monstro que eu ajudei a criar. Meu corpo tremeu. Pamela continuou. Ele começou a quebrar coisas pela casa, gritando tão alto que Renata se encolheu num canto. E pela primeira vez, eu senti medo do meu marido. Eu fiquei parada, imóvel. Isabel, eu escrevi para você
porque não sei mais o que fazer. E por que, Renata? Ela respirou fundo, tentando segurar um soluço. Renata me perguntou: Mamãe, por que a vovó não gosta da gente? Meus olhos queimaram. Ela acha que você não ama ela, Pamela disse, porque o Lucas fala isso para ela desde pequena. Meus dedos se fecharam contra a mesa. Ontem, a voz dela falhou. Eu ouvi o Lucas dizendo para nossa filha que você é apenas um saco velho de dinheiro e que, se ela fosse esperta, deveria tratar você bem, até você morrer. Senti um golpe por dentro, como se meu coração tivesse se rompido ao meio. Pamela balançou a cabeça, tremendo. Eu não quero que a minha filha cresça assim. Eu não quero que ela veja isso. E eu não quero continuar mentindo para você. Ela enxugou as lágrimas e então disse algo que me arrepiou inteira. Isabel, Lucas não quer só o seu dinheiro. Ele está planejando algo pior, algo que eu descobri ontem e que me deixou com medo real pela sua vida. Meu corpo congelou. O que ele está planejando, Pamela? Ela respirou fundo, como quem se prepara para abrir uma ferida profunda. Ele foi atrás de um advogado e está tentando te declarar incapaz. Meu mundo caiu. Ele quer controlar sua aposentadoria, sua casa, seu nome, suas decisões, tudo. A cozinha girou. Minha visão ficou turva. Pamela segurou minha mão com força. Isabel, ele quer te tirar tudo. E se você não fizer nada, ele vai conseguir. Meus lábios tremeram. E então ela terminou. Eu vim te avisar, porque você não merece isso. Porque, apesar de tudo, você é a única pessoa que realmente ama a Renata. E porque se eu não te ajudar agora, eu nunca vou me perdoar. A folha tremia nas minhas mãos. Minha respiração era uma mistura de choro e fúria silenciosa. Meu filho, o menino que eu criei, que eu dei tudo, que eu protegi, que eu amei sem limites. Meu filho queria me apagar viva, e aquilo era só o começo do que ele faria. Fiquei olhando para Pamela, sem conseguir falar, a boca seca, o coração pulsando devagar, como se estivesse tentando entender se aquilo realmente estava acontecendo comigo, ou se eu ainda estava presa ao pesadelo da noite anterior. Meu próprio filho, tentando me declarar incapaz, tentando tomar minha casa, minha vida, meus direitos, como se eu já estivesse morta. Pamela apertou minha mão com mais força. Isabel, você precisa reagir, precisa se proteger. Eu nunca pensei que teria que te dizer isso, mas o Lucas passou de todos os limites. Eu respirei fundo, muito fundo, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Como você sabe disso? Como descobriu? Ela olhou para baixo. Ontem à noite, quando ele surtou, recebeu uma ligação. Eu vi o nome do advogado na tela. Ele saiu para falar no quintal, achando que eu não ouviria. Mas eu ouvi. Ouvi tudo. Meus dedos se fecharam sobre a mesa. E o que ele disse exatamente? Pamela mordeu os lábios. Ele disse que a velha me está ficando mais fraca e que vai ser fácil conseguir laudo médico com o conhecido dele. Disse que você não lembra as coisas direito e que isso seria suficiente para provar incapacidade. Senti as costas arrepiar. Ele disse isso? Palavras dele, confirmou Pamela. Ele está disposto a mentir, a inventar sintomas, a manipular documentos e... Sua voz ficou trêmula. Ele quer colocar a guarda da Renata no seu nome, só para depois retirar, alegando que você é instável. Eu fiquei completamente imóvel. Por que ele faria isso? Pamela suspirou profundamente. Porque se você for declarada incapaz, ele será seu responsável legal. E então todo o seu dinheiro, sua casa e seus bens passam para ele controlar. A dor me atravessou o peito como um punhal. Meu Deus, meu próprio filho. Pamela enxugou os olhos. Eu sei que é duro ouvir isso, mas você precisa saber e precisa se defender. Eu só percebi a gravidade ontem, quando ele falou tudo na frente da Renata. Minha respiração travou. Na frente da minha neta? Pamela assentiu, com vergonha. Ela ouviu tudo. E sabe o que ela perguntou depois que ele desligou? Eu balancei a cabeça. Ela me perguntou se quando você morrer, o quarto dela vai ficar maior. Meu corpo inteiro gelou. Pamela colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Eu deixei isso acontecer, Isabel. Eu deixei. Eu fui omissa. Eu ri das piadas dele com você. Eu deixei ele falar esse tipo de coisa na frente da nossa filha. E agora, a Renata trata você como velha demais, porque acredita que você é um peso, um estorvo. Alguém que ela só precisa tolerar até... Ela não conseguiu terminar a frase. Eu terminei por ela.
até eu desaparecer. O silêncio que caiu sobre nós foi afiado, cruel, condenatório. Pamela respirou fundo e limpou o rosto. Isabel, eu quero mudar isso. Quero reparar. Quero que Renata veja a avó que você realmente é. Quero que ela aprenda que amor não se exige, se conquista. Quero que ela aprenda a respeitar quem a criou. Ela me olhou diretamente nos olhos. E quero impedir o Lucas de destruir você. Fiquei alguns segundos sem reação. Depois perguntei, por que agora? Por que você decidiu me ajudar? Ela pareceu pensar um pouco antes de responder. Porque ontem eu percebi que, se eu continuar apoiando ele, a próxima vítima serei eu. E depois, Renata. A sinceridade dela era tão forte que doeu. Mas algo dentro de mim, uma voz antiga, cansada, ferida, disse que havia mais por trás daquela história. E havia. Pamela respirou fundo. E tem outra coisa, Isabel. Algo que eu nunca te contei. E que preciso te contar agora, antes que Lucas venha atrás de você de novo. Eu me ajeitei na cadeira. Senti meu corpo tenso, como se estivesse prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Ela tirou um envelope da bolsa. Colocou sobre a mesa. Um envelope simples, marrom, com meu nome escrito nele. Isabel, em letras que eu reconheceria até com os olhos fechados. Não eram de Pamela. Não eram de Lucas, eram do pai dele, meu falecido marido. Minha respiração falhou. De onde? Você tirou isso? Pamela respondeu com os olhos baixos. Do armário do Lucas. Ele estava escondendo de você há anos. Minha visão ficou turva. Ela continuou. Seu marido escreveu essa carta para você antes de morrer. Mas Lucas a pegou, leve, e guardou. Ele nunca te entregou, porque sabia que, se você lesse, saberia a verdade sobre o que realmente aconteceu com ele. Meu coração pulou no peito. Que verdade? Pamela empurrou o envelope para mim. A verdade que ele escondeu de você a vida toda. A verdade que explica por que Lucas tem tanto rancor de você, da vida, e até de si mesmo. Eu peguei o envelope com as mãos tremendo. Olhei para Pamela, que me observava em silêncio. Abri lentamente. Dentro havia uma carta. Dobrada em 3. Reconheci a letra imediatamente. Meu marido. Meu companheiro de 40 anos. O homem que Lucas dizia ter deixado um fardo para ele. E então li a primeira frase. E o mundo parou. Isabel, perdoe nosso filho antes de saber a verdade. Ele não tem culpa do que eu fiz. O chão desapareceu dos meus pés. Pamela me olhou, assustada com a minha reação. O que ele escreveu? Sussurrou, mas eu não conseguia responder. Porque naquele momento, naquele exato segundo, eu entendi que tudo o que eu achava que sabia sobre meu filho, sobre meu marido, sobre minha família, estava errado. E aquela carta continha o segredo que explicava a destruição silenciosa que vinha corroendo minha casa há décadas. A destruição que agora caía inteira sobre mim. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer, inscreva-se no canal. Seu apoio significa muito para nós. Agora sim, volto à minha voz, à minha história, ao instante em que minha vida se dividiu em 2 partes, antes da carta e depois dela. Segurei aquele papel como se fosse um pedaço vivo do homem que eu amei por 40 anos. Meu marido, Eduardo. O pai do meu filho. O avô que Renata nunca conheceu. A letra trêmula. A tinta um pouco desbotada. Eu podia imaginar ele sentado à mesa da cozinha, naquela noite silenciosa em que sentiu a morte se aproximar e decidiu escrever a verdade que não teve coragem de dizer em vida. Abri a carta. Sim, Isabel. Perdoe nosso filho antes de saber a verdade. Ele não tem culpa do que eu fiz. Meu coração deu um salto doloroso. Pamela me observava em silêncio, com os olhos arregalados, sem saber se deveria se aproximar ou ficar quieta. Continuei lendo. Eu escondi muita coisa de você, coisas que pensei que morreriam comigo. Mas agora vejo que o silêncio machuca mais do que a verdade. E preciso dizer tudo antes que seja tarde. Meu peito apertou. Minha visão ficou turva. Eduardo continuava. Lucas cresceu acreditando que eu era um bom pai, mas eu não fui. Eu estava ausente, ríspido, impaciente, e o pouco amor que eu dava era sempre condicionado ao que eu queria que ele fosse. Pamela levou a mão à boca. Continuei. Eu cobrava demais. Eu gritava demais. Eu exigia a perfeição de um menino que só precisava de carinho. A dor subia como um nó pela minha garganta. E quando ele não conseguia, eu dizia que ele era um fracasso, um peso, uma decepção. Eu me apoiei na mesa. Senti meu corpo tremer.
Pamela murmurou. Meu Deus, mas eu precisava continuar. Você sempre o protegia de mim, e eu te culpava por isso, porque no fundo eu tinha inveja. Inveja da forma como ele corria para você, inveja do amor que você dava. Inveja da mãe que eu nunca teria sido capaz de ser. Um soluço escapou do meu peito. Quando Lucas cresceu, levou consigo o peso de todas as minhas palavras, o peso da minha crueldade. Mas ele não conseguia descontar isso em mim. Então descontou em você. Eu fechei os olhos com força. Tudo fazia sentido. Todo o desprezo, toda a dependência emocional, toda a raiva silenciosa. Eduardo continuava. Eu destruí o amor que ele tinha por mim. E sem querer, destruí o amor que ele tinha por você. Ele não sabe amar sem medo. Não sabe pedir sem exigir. Não sabe perder sem culpar. Meu coração doía como se tivesse levado um golpe. Por isso, quando eu morrer, ele vai se apegar a você com força. Força demais. Vai te sufocar com pedidos, cobranças, culpas. E você, que tem um coração enorme, vai fazer tudo, e ele vai achar que isso te torna fraca. Lágrimas começaram a cair sobre o papel. Pamela chorava baixinho também, e a carta seguia. Isabel, se eu pudesse voltar no tempo, teria amado nosso filho de outra forma, teria abraçado mais, teria ouvido mais, teria sido homem suficiente para não deixar essa carga cair sobre você. Eu passei a mão no rosto, tremendo. Se Lucas um dia te disser que você estragou a vida dele, saiba que isso é um reflexo do que eu estraguei na minha. A carta terminava com uma frase que eu nunca esquecerei. Perdoe ele antes de saber, mas não permita que ele destrua você para reparar o que eu destruí nele. Quando terminei de ler, senti que minhas pernas não me sustentariam. Sentei lentamente, respirei fundo. Pamela estava pálida. Isabel, agora você entende? Eu levantei os olhos para ela e entendi tudo. Lucas tinha sido ferido por meu marido, profundamente, desde criança. Tanta dor acumulada, tanta exigência, tanto desprezo. E quando Eduardo morreu, Lucas ficou órfão de amor, mas cheio de mágoa. Uma mágoa que ele não sabia para onde direcionar. Então, direcionou para mim. E eu deixei. Porque achei que isso era amor. Achei que isso era maternidade. Achei que isso era o que mães fazem. Mas meu marido tinha razão. Eu estava permitindo que Lucas me destruísse. Pamela se inclinou para a frente. Isabel, eu não te trouxe essa carta só para você entender o Lucas. Eu trouxe porque ele sabe que você a tem. Minha cabeça deu um salto. Como assim? Ele procurou hoje cedo, disse ela. Revirou o armário. Percebeu que sumiu. Ele está furioso e disse que vai resolver isso do jeito dele. Um frio subiu pela minha espinha. O que ele quer dizer com isso? Pamela respirou fundo. Ele acha que, se você leu essa carta, vai se voltar contra ele. E ele não vai deixar isso acontecer. Minhas mãos gelaram. Isabel, ele vem para cá, hoje, agora. E ele não vem conversar. Meu coração parou por um instante. Pamela se levantou. Você precisa se proteger, precisa ligar para alguém, precisa ter testemunha, precisa. Batidas fortes na porta interromperam tudo. 3 batidas violentas. A voz do meu filho ecoou pelo corredor. Mãe, abre essa porta agora, nós vamos conversar. Meu sangue gelou. Pamela ficou branca. O som da maçaneta sendo forçada ecoou pela casa. Mais batidas, mais fortes, mais impacientes. Isabel, eu sei que você está aí. Abre, abre, abre. E então percebi. Meu filho não estava mais pedindo, ele estava exigindo, como o pai dele fazia, como aprendeu a vida toda. Mas eu não seria mais a mulher que abaixa a cabeça. E naquele instante, pela primeira vez, senti dentro de mim algo novo. Algo que não era culpa, nem medo, nem tristeza. Era força. Eu respirei fundo e caminhei até a porta. As batidas continuavam, cada vez mais violentas. A madeira vibrava. A maçaneta girava com força, como se a qualquer instante fosse voar do encaixe. Pamela se encolheu perto da parede. Isabel, não abre, sussurrou. Ele está descontrolado, mas eu já estava cansada demais para continuar com medo. Cansada de ser pequena, cansada de me encolher, cansada de existir como sombra na casa da minha própria família. Minha mão chegou perto da tranca. Respirei fundo. O som da voz de meu marido ecoou na minha mente. Não permita que ele destrua você para reparar o que eu destruí nele. E então entendi. Eu não estava abrindo a porta para o Lucas.
Eu estava abrindo para a mulher que eu teria sido se não tivesse passado a vida tentando salvar todo mundo. Levantei o queixo, endireitei a coluna e destranquei. A porta se abriu com um estalo. Lucas entrou como um furacão. Os olhos vermelhos, o rosto distorcido de raiva, a respiração pesada de quem não dormiu. Não pensou, não mediu nada. Mãe, disse entre dentes, a gente vai resolver isso agora. Eu não recuei, e isso o irritou ainda mais. Cadê? Ele gritou. Cadê a carta? Atrás dele, Pamela tremia, com medo real do próprio marido. Lucas olhou ao redor da sala, revirando tudo com o olhar. Você achou que podia esconder de mim, é? Achou que podia ficar do meu lado contra mim? Ele parecia um menino assustado, mas um menino grande demais, forte demais, perigoso demais para ser ignorado. Eu mantive minha voz firme. A carta é minha, Lucas. Ele riu, mas era um riso quebrado, doído. Mãe, você não entende. Essa carta, essa maldita carta, vai destruir tudo. O que ela destrói, corrigi, é a mentira em que você viveu todos estes anos. Lucas respirou fundo, irritado. Você não sabe o que está falando. Sei, falei, levantando o envelope para ele ver. Seu pai escreveu. E dói. Dói ler cada linha, mas dói mais ainda perceber o que essa dor fez com você. O rosto dele tremeu. Meu pai não tinha o direito de escrever aquilo, mas escreveu, respondi com calma. E você escondeu. Você roubou isso de mim, da sua própria mãe. Ele se virou para Pamela. Você contou para ela? Você entregou a carta? Pamela se encolheu. Lucas, por favor, você não está bem. Cala a boca, ele gritou. E naquele instante, vi minha neta. Vi Renata encolhida em um canto da sala, olhando o pai gritar. Vi a menina que ele estava transformando. Vi a repetição do mesmo ciclo que meu marido havia criado nele. Eu dei um passo à frente. Parece que sim, agora. Lucas virou para mim, surpreso. Eu nunca tinha dito pare daquele jeito. Nunca tinha falado com autoridade. Nunca tinha mostrado força. Ele ficou imóvel. E por um segundo, apenas um, eu vi o garoto de 6 anos que tremia quando ouvia o pai gritar. O garoto que eu tentei proteger. O garoto que cresceu com medo de não ser suficiente. Mas aquele menino virou adulto. E agora, esse adulto era uma ameaça real. Você vai me ouvir, eu disse, com a voz baixa, firme, inquebrável. Porque eu passei a vida inteira ouvindo você. Agora chegou a minha vez. Ele ficou estático. Pamela chorava baixinho atrás dele. Lucas, seu pai te feriu, eu disse. E eu não consegui impedir. Eu tentei, todos os dias, mas eu falhei. Eu sei, eu admito. Falhei como mãe. E você carrega essa dor desde criança. Lucas engoliu em seco. Os olhos dele brilharam de um jeito estranho, como raiva segurando lágrimas. Eu nunca te culpei pela morte do seu pai, continuei. Mas você passou a vida inteira me culpando pelo que ele te fez. Ele abriu a boca, mas eu levantei a mão. Não. Agora é a minha vez de falar. E ele obedeceu, pela primeira vez em anos. Eu te dei tudo, Lucas. Tudo. Dinheiro, casa, tempo, saúde. Eu te defendi quando ninguém mais defendia, e você retribuiu, com desprezo. Ele enrugou a testa. Você deixou sua filha me humilhar, continuei, e achou graça, achou que era brincadeira, achou normal. Ele ficou vermelho. Ela tem 8 anos, ele gritou, e palavras de adultos na boca. Palavras suas, Lucas, não dela. Silêncio, pesado, irrespirável. Eu então abri a carta na frente dele. E agora? Você quer me declarar incapaz? Tomar minha casa? Minha vida? Meu nome? Lucas apertou os punhos. Eu só queria segurança. Eu queria proteger a família. Eu dei um passo à frente. Proteger? Com chantagem? Com humilhação? Com violência? Com mentiras, Lucas? Ele desviou o olhar. Eu perguntei firme. Você acha mesmo que seu pai te odiava? Ele ficou imóvel. Eu aproximei a carta do peito dele. Seu pai te amava, do jeito errado, do jeito cruel, do jeito que destrói. Mas ele amava. As lágrimas finalmente caíram dos olhos dele. E eu? Minha voz ficou suave. Eu amei você além da conta, além de mim mesma, além da minha força, além do que qualquer mãe deveria ter dado. Ele tremia. Eu te perdoei antes da carta, perdoei depois.
e te perdoo agora. Lucas levantou os olhos lentamente. Era o mesmo olhar que tinha aos 10 anos, quando me pediu perdão por quebrar minha xícara favorita. Um olhar que dizia: mãe, me salve de mim mesmo. Mas eu não podia mais salvá-lo. Eu terminei. A partir de hoje, eu não dou mais dinheiro. Eu não aceito mais humilhação. Eu não aceito mais ser tratada como peso. Eu não aceito mais medo dentro da minha casa. Ele respirou fundo, nervoso, quebrado. E se você continuar nesse caminho, Lucas, você vai perder tudo, incluindo um mínimo. O silêncio tomou conta. Pamela chorava abertamente agora. Lucas parecia um homem sem chão, sem direção, sem justificativas. Ele levou a mão ao rosto, desabou na cadeira, chorou silenciosamente como nunca o vi chorar, e então, com a voz arranhada, disse: Eu não queria fazer isso com você, mãe. A dor explodiu no meu peito. Mas fez. Ele levantou o rosto e disse a frase que eu jamais vou esquecer. Eu não sei amar sem machucar. Meu coração estremeceu. E eu entendi. Meu filho não era meu inimigo, nem meu carrasco. Ele era a continuação da dor do pai dele. Mas isso não significava que eu deveria carregar a cruz. Lucas se levantou lentamente e disse: Eu preciso pensar. E saiu, sem gritar, sem bater a porta, sem exigir nada. Pamela veio até mim, encolhida, culpada. Isabel, o que a gente faz agora? Eu respirei fundo. Agora, Pamela. Agora começa o que eu deveria ter feito há muitos anos. Colocar limites. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, meu celular vibrou. Uma mensagem. Quando vi o nome na tela, meu coração afundou. Era a escola da Renata. E a frase que apareceu me deixou de pé, gelada, sem ar. Senhora Isabel, sua neta está perguntando por você, e precisamos que venha imediatamente. Porque, afinal, a história que eu achava que terminava no meu filho apenas começava na minha neta. Quando li a mensagem da escola, senti o chão sumir sob meus pés. Minha neta, a mesma menina que ontem me disse que eu era velha demais para sentar com eles, a mesma que repetia o desprezo que ouvia em casa, a mesma que me olhava como se eu fosse descartável. Ela estava me chamando, a escola precisava de mim, e imediatamente. Pamela, ao meu lado, ficou branca. Meu Deus, Isabel, será que aconteceu alguma coisa? Eu não respondi. Só agarrei minha bolsa, meu casaco e saí porta afora com o coração em um ritmo que eu não ouvia há anos, rápido, desesperado e cheio de medo. Pamela veio junto. Ela insistiu, e dessa vez eu não recusei. O caminho até a escola parecia mais longo do que nunca. A cidade passava pelas janelas como manchas borradas, mas minha mente estava em outro lugar. Renata. Por que estaria perguntando por mim? Por que eu? Por que agora, depois de tudo? Chegamos ao portão. A coordenadora, uma mulher séria, de óculos grossos, surgiu imediatamente. A senhora é a vovó? Senhora Isabela? Ausente. Ela suspirou com alívio. Ainda bem que veio. A Renata, ela teve um episódio. Está emocionalmente abalada. Meu estômago se fechou. O que houve? Ela nos guiou por um corredor silencioso até uma sala de apoio. Quando abriu a porta, meu coração derreteu. Renata estava encolhida numa cadeira, abraçando as pernas, a cabeça baixa, os olhos vermelhos, a expressão perdida. Quando me viu, ela não hesitou, não pensou, não duvidou, simplesmente correu e se jogou nos meus braços. Vovó, ela disse com a voz trêmula, eu não queria que você fosse embora ontem. Meu peito se fechou. Ela chorava como se tivesse guardado aquilo por muito tempo, como se tivesse medo, como se tivesse segredos demais para uma menina tão pequena. Eu acariciei seus cabelos. Estou aqui, meu amor. Pode falar comigo. Ela soluçou. A professora brigou comigo, porque eu falei uma coisa feia, uma coisa que a mamãe fala. Ela tremia, apertava minha blusa com as mãos pequenas. O que você disse, meu anjo? Ela respirou fundo, o rosto enterrado no meu peito. E então, com a voz quase inaudível, eu disse para uma colega que a avó dela deve ser velha e inútil, igual a minha. Senti o golpe, mas não por mim, por ela. Porque uma criança que fala isso não entende o peso da crueldade. Ela apenas repete o que aprendeu, o que ouviu, o que foi ensinado. Renata chorava mais. A professora disse que era errado, e eu fiquei com vergonha. E aí, ela limpou o nariz no braço. Eu pedi para chamar você.
Porque, vovó, eu não quero ser ruim. Meus olhos arderam. Ela continuou. Eu falo essas coisas porque a mamãe fala e o papai fala, e quando você vai embora, eles falam mais ainda. Meu mundo parou. Pamela levou as mãos ao rosto. Renata levantou o olhar, com uma dor que nenhuma criança deveria carregar. Vovó, por que eles não gostam de você? Um silêncio cortante preencheu a sala. Eu respirei fundo. Puxei Renata para mais perto. Eles gostam, meu amor. Só não sabem demonstrar direito. Mas Renata balançou a cabeça. Não, a mamãe fala que você só serve para dar dinheiro, e o papai fala que você vai morrer logo e não adianta se apegar, e eles dizem que você é velha demais para qualquer coisa. Ela chorava tanto que mal conseguia respirar, e naquele instante entendi. Não era só sobre mim. Era sobre ela, sobre o tipo de pessoa que ela estava se tornando, sobre o ambiente tóxico em que vivia, sobre o ciclo de violência emocional que já estava se repetindo. Eu perguntei delicadamente. O que aconteceu hoje, meu amor? Renata limpou as lágrimas com a manga do uniforme. A professora disse que amanhã é o dia dos avós e que a gente podia trazer um desenho deles. Ela hesitou, depois completou. E eu queria desenhar você. Senti minhas pernas fraquejarem. Renata continuou entre soluços. Mas a mamãe disse que você não vem, que você não combina com os outros avós, que você tem aparência triste. E a voz dela falhou. Que eu ia passar vergonha se você fosse. Pamela tapou a boca, horrorizada consigo mesma. Eu senti uma mistura de tristeza profunda e amor imenso, tudo ao mesmo tempo. E o que você respondeu? Sussurrei. Renata abaixou o olhar. Eu disse para a professora que você não podia vir. Porque você era velha demais. Meu peito ardeu. E depois? Perguntei, acariciando seu rosto. Renata respirou fundo. Depois eu chorei, porque eu não acredito nisso, vovó. Eu não acho que você é velha demais para nada. Eu só disse porque tenho medo da mamãe brigar comigo. E então ela disse a frase que rasgou minha alma. Eu falei feio de você. Mas na verdade, eu queria que você fosse igual às outras avós, que viesse comigo, que estivesse perto. Mas o papai disse que você não gosta da gente. Senti uma dor profunda. Mas não deixei transparecer. Peguei o rosto dela entre minhas mãos. Escuta bem, meu amor. Eu nunca deixei de te amar. Nem por um segundo. E nada do que seu pai e sua mãe dizem muda isso. Ela se jogou no meu colo outra vez. Então você vai no dia dos avós? Você vai? Por favor, vovó. Eu não quero que ninguém mais diga que eu não tenho avó. Eu fechei os olhos. A decisão veio de dentro. Calma, firme, absoluta. Eu vou, meu amor. É claro que eu vou. Renata sorriu pela primeira vez naquele dia, mas foi um sorriso curto, triste. E então, com a voz baixinha, ela disse algo que eu jamais esperava ouvir. Vovó, a mamãe e o papai brigaram ontem, e eu ouvi o papai dizendo que se você não obedecesse, ele ia te tirar da nossa vida para sempre. Nossos olhares se encontraram. O que ele quis dizer com isso? Ele quer te machucar? E ali, naquela sala de apoio escolar, abraçando minha neta, senti pela primeira vez na vida que eu precisava lutar, não só por mim, mas por ela, e que a batalha estava longe de acabar. Renata ficou no meu colo por longos segundos, respirando rápido, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro depois de muito tempo perdida. Eu a abracei com força, sentindo sua fragilidade, sentindo sua verdade crua, sentindo a infância dela escorrer por entre os dedos antes mesmo de acontecer. Pamela se aproximou devagar, devastada. Renata, meu amor. Ela tentou tocar a filha, mas a menina se agarrou ainda mais a mim. Senti o coração de Pamela quebrar ali mesmo. A coordenadora pediu para conversarmos em outra sala e levou Renata ao pátio para respirar um pouco. E foi só quando a porta fechou atrás dela que Pamela desabou. Isabel, ela chorava. Eu fiz isso com a minha filha. Eu a olhei, firme. Você não fez sozinha, Pamela, mas agora tem a chance de desfazer. Ela caiu numa cadeira e cobriu o rosto. Eu deixei ela ouvir tudo, tudo o que nunca deveria ter ouvido. Eu deixei o Lucas moldar a forma como ela enxerga você. Eu deixei ela achar que amor é algo que se compra, que se cobra, que se usa. Sentei ao lado dela, mas sem tocá-la. Pamela, não adianta chorar pelo que já aconteceu. Nós precisamos agir pelo que ainda podemos salvar.
Ela me olhou com olhos desesperados. Isabel, eu tenho medo. Compartilhar. Do que ele pode fazer com você. Do que ele pode fazer comigo. E principalmente, do que ele pode fazer com a Renata. Eu respirei fundo. O Lucas não vai tocar na Renata. Você não entende. Ela balançou a cabeça. Ontem à noite, ele gritou. Mas não foi só grito. Ele jogou um copo na parede. Quebrou a moldura da foto da nossa família. E quando eu tentei acalmar, ele me empurrou. Meu sangue gelou. Ele te empurrou? Ela assentiu, tímida, envergonhada. Não foi forte, mas foi o suficiente para eu entender que ele está perdendo o controle. Fechei os olhos. Eu não sei amar sem machucar. Aquela frase ecoava na minha cabeça como um aviso que eu queria ter escutado anos antes. Abri os olhos. Pamela, você não pode mais voltar para casa hoje. Nem você, nem a Renata. Ela respirou fundo, trêmula. Eu sei, mas para onde eu vou? E foi ali, naquele instante, que compreendi a nova dimensão da minha luta. Não era mais só sobre salvar a mim mesma. Era sobre salvar 2 gerações. Uma mãe perdida e uma menina ainda inocente. Vocês 2 ficam comigo, disse. Pamela arregalou os olhos. Isabel, você faria isso por nós? Eu faria por qualquer criança que estivesse crescendo nas trevas, respondi suavemente. E faria por qualquer mulher que estivesse presa no mesmo medo em que eu vivi durante anos. Mas faço, principalmente, porque eu amo a Renata. E ela me chamou hoje, porque no fundo sabe que comigo ela está segura. Pamela chorou de novo, mas dessa vez com um alívio profundo. Obrigada, obrigada. Eu levantei a mão, pedindo calma. Mas antes, precisamos agir com estratégia. Lucas não pode vir aqui e encontrar vocês 2, e muito menos pode pensar que eu estou contra ele. Pamela me olhou, confusa. Mas você está, não está? Eu suspirei. Eu estou a favor do que é certo, e às vezes isso é a mesma coisa que estar contra alguém. Ela limpou o rosto. O que fazemos? Então expliquei, com mais firmeza do que senti em toda a minha vida. Primeiro, vamos buscar a Renata sem alarmá-la. Depois, vocês 2 vêm para minha casa discretamente. Mais tarde, quando Lucas vier, porque ele virá, eu vou enfrentá-lo sozinha. Pamela arregalou os olhos. Sozinha? Isabel, isso é perigoso. Eu segurei a mão dela com serenidade. Eu enfrentei coisa pior quando era jovem. Um homem furioso não me assusta mais. O que me assusta é deixar uma criança crescer achando normal ser desrespeitada. Ela engoliu seco. E o que você vai dizer para ele? Um calor subiu pelo meu peito. Vou dizer a verdade. E se ele te ameaçar? Então terei prova suficiente para impedir que ele chegue perto de nós de novo. Pamela respirou fundo. Isabel, você é mais forte do que imaginei. Eu sorri com tristeza. A força aparece quando o amor deixa de ser suficiente. Pouco depois, a coordenadora trouxe Renata. Ela correu até mim como se estivesse fugindo de um pesadelo. Vovó, você vai comigo? Perguntou com aquele olhar suplicante que me desmontou. Abracei suas costas pequenas. Eu vou, meu amor. Vou contigo e vou te proteger. Ela respirou aliviada. E você vai no dia dos avós? Eu beijei sua testa. Eu estarei lá e ninguém vai me impedir. A menina me abraçou com força, e naquele abraço senti uma verdade profunda. Eu não estava apenas resgatando minha neta, eu estava resgatando a mim mesma. Saímos da escola pelas portas de trás, discretamente. Durante o caminho, Renata sentou no banco do carro com a cabeça apoiada no meu ombro. Pamela dirigia com mãos trêmulas, mas com o olhar firme, como quem pela primeira vez em anos está escolhendo a liberdade. Quando chegamos à minha casa, ajudei Renata a entrar. Preparei chá, arrumei o quarto de hóspedes, e a menina finalmente sorriu ao ver que minha casa tinha fotos antigas dela na parede. Vovó, eu achei que você tinha tirado as fotos. Nunca, respondi. Eu nunca tiraria você da minha vida. Ela me abraçou de novo, e pela primeira vez desde ontem, eu senti paz. Mas essa paz duraria pouco. Porque às 6h40 da tarde, enquanto Pamela preparava banho para a filha, meu celular vibrou. Vi o nome na tela, Lucas, e a mensagem: se você não quiser perder tudo, abre essa porta, agora. Senti o peso do mundo cair sobre meus ombros. Renata estava aqui, Pamela estava aqui, e Lucas estava prestes a chegar.
Eu respirei fundo. A batalha estava marcada. E eu, que a vida inteira fui silêncio, estava prestes a rugir. O relógio marcava 18h40 quando a mensagem apareceu na tela do meu celular. Se você não quiser perder tudo, abre essa porta. Agora. Senti a garganta fechar. Mas, curiosamente, não senti medo. O medo tinha acabado ontem, quando minha neta se encolheu no meu colo, pedindo desculpas por repetir o que ouviu dos pais. A partir daquele instante, eu entendi que tinha algo maior que a dor. A responsabilidade. Responsabilidade de quebrar um ciclo. Responsabilidade de proteger a minha neta. Responsabilidade de impedir que meu filho, devastado pela herança emocional do pai, destruísse a própria família. Eu olhei para Pamela. Ela estava no corredor, segurando uma toalha, com o rosto molhado do vapor do banho de Renata. Parecia uma mulher dividida entre o pânico e a coragem. Ele está vindo? Sussurrou. Eu apenas mostrei a tela. O rosto dela ficou pálido. Isabel, se ele te machucar, ele não vai, interrompi com calma. Mas se tentar, você chama a polícia. E não hesite. Pamela ficou imóvel, respirando rápido. E Renata? O que eu faço se ela perguntar? Nesse momento, ouvi o barulho da menina cantando baixinho no banheiro. Uma melodia doce, infantil, delicada demais para coexistir com o peso daquela noite. Meu coração apertou. Não diga nada a ela, respondi. Não até isso acabar. Ela vai sentir que está segura aqui, e isso é o suficiente por agora. Um silêncio pesado caiu entre nós, e então 3 batidas poderosas ecoaram na porta, fazendo a casa vibrar. Eu endireitei a postura. Meu corpo já não tremia. Minhas mãos estavam frias, mas firmes. Caminhei até a porta com passos lentos, conscientes. A cada passo, repetia para mim mesma. Eu não devo nada. Eu não tenho culpa. Eu não preciso ter medo. Pamela recuou para o canto da sala, com o celular na mão, pronta para ligar para quem fosse preciso. As batidas vieram de novo. Bam, bam, bam. Duras, impacientes, autoritárias. E então a voz dele. Mãe, eu sei que você está aí. Abre, você não vai se esconder de mim. Eu fechei os olhos por um instante. Aquela voz. Eu já a tinha ouvido antes, mas não de Lucas, do pai dele, do meu marido, um homem bom, mas quebrado, que nos seus piores dias falava com o filho como se ele fosse um inimigo, não uma criança. E Lucas, infelizmente, aprendeu exatamente isso. Quando abri os olhos, a raiva não estava lá, nem a tristeza, nem o medo, apenas determinação. Eu destranquei. A porta abriu com um estalo. Lucas entrou como um vendaval. Você ficou maluca? Ele começou a gritar. O que está fazendo? Por que se meteu entre mim e a minha família? Eu fechei a porta atrás dele. Não com medo, mas para evitar que Renata ouvisse mais do que já tinha ouvido a vida inteira. Lucas estava transtornado, o olhar agitado, a respiração pesada, a camisa amarrotada como se tivesse passado horas caminhando de um lado para o outro, tentando controlar algo que já tinha perdido. Onde elas estão? Ele perguntou com a voz cortante. Onde você escondeu minha mulher e minha filha? Eu não respondi de imediato. Queria que ele se visse, se ouvisse, percebesse o tamanho do próprio descontrole. Lucas, falei com calma, sente-se. Não, ele gritou. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o homem da família. Você não tem o direito de tirar elas de mim. Eu não tirei ninguém de você, corrigi. Você as perdeu sozinho. Ele congelou. O silêncio que caiu foi como um estouro invisível. Eu podia sentir a fúria dele mudando de direção, como um animal acuado. Como... Você ousa dizer isso? Eu respirei fundo. Lucas, ontem você empurrou sua esposa. Ontem você assustou sua filha. Ontem você gritou como seu pai gritava. E eu vi, nos seus olhos, o mesmo olhar que seu pai tinha quando estava prestes a machucar alguém que amava. Ele ficou tenso. Doía nele ouvir isso. Eu sabia. Não compare ele comigo. Ele rugiu. Eu não sou o meu pai, mas está se tornando. Ele empalideceu. Ele deu 2 passos para trás, como se tivesse levado um soco invisível. Eu só estava nervoso, ele murmurou. Eu só perdi o controle. Eu preciso de você, mãe. Eu preciso de ajuda. E quando você precisa? Respondi lentamente. Você destrói tudo ao redor. Você humilha. Você exige. Você ameaça.
Ele abriu a boca, mas eu o interrompi. Você ameaçou me tirar Renata. Você tentou me declarar incapaz. Você tentou tomar minha casa. Você transformou sua filha numa repetidora de ódio. Isso não é amor, Lucas. Isso é abuso. A palavra pairou no ar como uma sentença. Lucas a ouviu e sua máscara desabou. Ele tentou se sentar, mas caiu no sofá, como se o corpo não aguentasse mais sustentar aquele peso. Mãe, ele disse pela primeira vez sem gritar. Eu não sei como parar. Sentei na poltrona à frente dele. Eu sei que não sabe. Ele colocou as mãos no rosto. Eu me sinto tão pequeno, tão inútil, tão fracassado. Eu só queria que alguém me visse. Eu te vejo, Lucas. Respondi com sinceridade. Eu sempre vi, mas você não me vê há anos. Ele olhou para mim, chorando. Eu não quero perder você. Minha voz veio firme. Então pare de tentar me destruir. Foi como se eu tivesse aberto uma fenda dentro dele. Lucas chorou de verdade. Não o choro de raiva, mas o choro de um menino que finalmente entendeu que estava repetindo tudo aquilo que o feriu. Mãe, eu sou um monstro? Ele perguntou. Meu coração balançou, mas não menti. Você não nasceu assim, mas está se tornando. E só você pode parar. Ele respirou fundo, tentando se recuperar. Eu preciso ver minha filha. Preciso pedir desculpas. Ela não está pronta para isso, respondi. E nem você. A dor tomou o rosto dele. Eu não posso ficar longe dela. Lucas, falei, tocando sua mão com cuidado. Amar alguém não te dá o direito de machucar. Ele chacoalhou a cabeça, desesperado. Eu vou mudar, mãe. Eu prometo. Só não me afaste. Eu o encarei profundamente. Eu não vou te afastar, mas vou colocar limites. E hoje, esses limites começam. Ele engoliu em seco. O que isso significa? Levei alguns segundos antes de responder. Significa que você vai sair agora da minha casa, vai procurar ajuda profissional, vai conversar com um terapeuta, vai enfrentar seus demônios. E quando estiver pronto, eu vou estar aqui. Ele ficou imóvel. E a Renata? Eu respirei. Ela fica comigo esta noite. E amanhã, eu vou ao dia dos avós com ela. Lucas chorou mais forte, mas não discutiu, não gritou, não quebrou nada, apenas chorou. E então se levantou lentamente. Eu vou tentar, mãe, ele disse. Eu vou tentar de verdade. Eu me aproximei e toquei seu rosto. Eu sei que vai, mas tentar não basta. Agora é sua responsabilidade. Ele assentiu, frágil como naquele dia, aos 10 anos, quando pediu desculpas por algo que não entendia, e saiu. Fechei a porta, mas a batalha ainda não tinha terminado. Porque ao voltar para a sala, Pamela estava de pé, pálida. Isabel, sussurrou, tem algo que eu não te contei. Eu parei. O coração disparou. Ela segurou o celular com a mão trêmula. Antes de vir para cá, eu vi uma mensagem no telefone do Lucas. Que mensagem? Ela respirou profundamente. Uma que dizia, se ela não assinar, faça do jeito que combinamos. Senti o ar desaparecer dos meus pulmões. Isabel, ele não estava agindo sozinho. Quando você descobre que o perigo vem de mais longe do que você imaginava... As palavras de Pamela ecoaram na sala como um terremoto silencioso. Se ela não assinar, faça do jeito que combinamos. Eu fiquei imóvel. Imóvel como alguém que escuta pela primeira vez o som real da ameaça que sempre esteve ali, escondida atrás de portas fechadas, sussurros, justificativas e desculpas. Pamela, minha voz saiu baixa. Você tem certeza do que leu? Ela assentiu imediatamente. Eu vi com meus próprios olhos. E não era número desconhecido. Era um contato salvo no telefone do Lucas. Salvo como Dr. Mauro. Meu estômago afundou. O advogado? Sim, ela respondeu nervosa. E Isabel não era conversa de orientação. Não era conselho. Era ordem. Era cumplicidade. Eu respirei fundo, tentando manter a lucidez. Pamela continuou. Eu achei que ele estava apenas com raiva. Achei que ele tinha perdido o controle. Achei que fosse só emocional. Mas quando vi a mensagem, eu entendi que não. Que isso não começou ontem. Que isso está sendo planejado. Há meses, meu coração bateu mais forte. Planejado, murmurei. Sim, Pamela confirmou. E quando ele te pediu aquele pagamento, não era só para pagar contas. Era para cumprir prazos com esse advogado. Para continuar financiando esse plano absurdo de te declarar incapaz. Me apoiei na mesa para não cair.
Então, lentamente perguntei: e o que significava do jeito que combinamos? Pamela engoliu em seco, esforçando-se para controlar a voz. Isabel, esse advogado é desonesto. Ele já fez isso com outras pessoas. Ele convenceu filhos a tomarem o patrimônio dos pais, forjou laudos médicos, manipulou assinaturas, ameaçou, pressionou, inventou sintomas. Fechei os olhos por um instante. Ele ia fazer isso comigo. Sim, Pamela sussurrou. E o Lucas, Isabel, ele ia deixar, porque está tão desesperado, tão destruído por dentro, que acreditou que essa era a solução. Abri os olhos lentamente, e então veio a pergunta inevitável. Pamela, você acha que o Lucas seria capaz de me obrigar a assinar algo? Ela não hesitou. Ontem eu teria dito não. Hoje, depois de vê-lo perder o controle, de ver o olhar dele, de ouvir ele falar com a Renata como se você fosse morrer logo, de ouvir as conversas dele com esse advogado, eu digo sim. Uma dor profunda atravessou meu peito, meu próprio filho, meu menino, o bebê que eu embalei, a criança que eu levei no colo, o jovem que eu ajudei a sustentar quando tudo deu errado. Agora, era um homem capaz de tirar minha liberdade e talvez até minha segurança. Pamela respirou fundo. O Lucas não faria isso sozinho, mas com alguém orientando, manipulando, inflando a raiva dele, ele faria. Senti uma mistura de tristeza e indignação crescendo dentro de mim, como uma chama antiga. Mas antes que eu pudesse responder, ouvimos passos vindos do corredor. Renata surgiu na porta com os cabelos molhados, segurando a toalha. Vovó, por que você está chorando? Eu limpei rapidamente as lágrimas. Não estou chorando, meu amor. É só emoção por te ver bem. Ela sorriu, mas seus olhos ainda tinham aquela sombra de culpa que nenhuma criança deveria carregar. Posso dormir com você hoje, vovó? Meu coração se apertou. Claro que pode. Renata correu para o sofá e se encolheu ao meu lado, apoiando a cabeça na minha perna. Pamela observava a cena com o peito apertado, em silêncio, como se estivesse percebendo, naquele exato instante, o tamanho da rachadura que havia deixado crescer dentro da própria casa. Eu acariciei os cabelos da menina, e foi ali, naquele gesto simples, que uma certeza nasceu dentro de mim. Eu não vou permitir que essa criança cresça repetindo a escuridão, nem que meu filho continue perpetuando o que herdou, nem que um advogado inescrupuloso destrua o que construí com tanto sacrifício. Acordei da minha paralisia emocional, levantei a cabeça e disse: Pamela, ligue para sua mãe. Peça para ela trazer documentos importantes de vocês. Peça para ela vir sem avisar o Lucas. E diga a ela que vocês duas vão ficar comigo por alguns dias. Pamela arregalou os olhos. Isabel, você quer mesmo enfrentar isso? Eu respirei fundo. Eu não tenho escolha. Ou eu coloco um limite agora, ou meu filho vai me engolir viva. Pamela assentiu, mas então acrescentou: existe mais uma coisa que você precisa saber. Eu franzi o senho. O quê? Ela respirou fundo, com medo de dizer. O advogado não queria só a sua casa, Isabel. Queria algo mais. O quê? Ela hesitou. Então respondeu com a voz embargada. Ele pediu ao Lucas os seus documentos de identidade, sua assinatura e o acesso à sua conta bancária. Meu sangue gelou. Por quê? Pamela respondeu. Porque ele queria transferir tudo o que você tem para o nome do Lucas e depois afastar você completamente da família. Senti o impacto dessas palavras como um golpe na alma. Afastar? Completamente? Pamela afirmou com a cabeça. Sim. E sabe como eles chamam isso, Isabel? Como? E então ela disse a palavra mais assustadora que uma mãe pode ouvir. Internação. O ar sumiu dos meus pulmões. Carreguei a mão ao peito. Pamela continuou rápida. Ele sugeriu ao Lucas que, se você resistisse, bastava te internar por instabilidade emocional. E eles cuidariam do resto. O plano estava pronto. Só faltava você ceder. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Eu olhei para Renata adormecendo no meu colo, tranquila, sem entender o perigo que rondava a sua casa. E então, pela primeira vez na minha vida, eu deixei de ser apenas mãe e me tornei guardiã. Guardião da minha neta, da minha dignidade, da minha história e até do próprio Lucas, porque ele estava prestes a destruir não só a mim, mas a si mesmo. Eu levantei o olhar para Pamela. Amanhã, antes do dia dos avós,
Nós vamos ao cartório. Ela franziu o senho. Para quê? Eu apertei a mão dela. Para registrar tudo, para garantir minha proteção, para impedir qualquer ação contra mim. E respirei fundo. Para começar o processo de afastamento legal desse advogado. Pamela arregalou os olhos. Você vai denunciá-lo? Eu respondi sem hesitar. Eu vou impedir que ele arruíne mais uma família. E vou salvar a minha antes que seja tarde demais. Pamela segurou minha mão com força, emocionada. Isabel, eu não mereço você. Eu sorri. Então comece a merecer, protegendo sua filha. Ela chorou, mas dessa vez eram lágrimas de libertação. Ficamos ali, as três, eu, Pamela e a pequena Renata dormindo tranquila. E pela primeira vez em muitos anos, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Amanhã seria o dia dos avós. E naquele dia, não apenas uma avó estaria presente. Uma guerreira estaria. Uma mulher que renasceu. E não permitiria ser silenciada novamente. Acordei antes do sol tocar as janelas. A casa estava silenciosa. Um silêncio leve, quase doce, que eu não sentia havia anos. Levantei devagar, tomando cuidado para não despertar Renata, que dormia ao meu lado, agarrada à minha mão como se tivesse medo de me perder durante a noite. Por um momento, fiquei apenas olhando para ela. Seu rosto sereno, seus olhos fechados, a respiração tranquila. E então, me dei conta de algo que me partiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Era a primeira noite, em toda a sua vida, em que minha neta dormira em paz. Pamela entrou no quarto devagar, com o cabelo preso e os olhos cansados. Ela dormiu bem? Sussurrou, ausente, como um anjo. Pamela sorriu, sem conseguir esconder o alívio. Isabel, obrigada, por tudo. Não me agradeça ainda, respondi. O dia de hoje vai ser longo, e seria, porque hoje não era apenas o dia dos avós. Era o dia em que eu iria recuperar minha história, minha voz e minha dignidade. O dia em que eu iria mostrar à minha neta que o amor não é submissão. E ao meu filho, que amor sem respeito não existe. Renata acordou às 7. Pulou na cama com uma energia que eu não via desde que ela era bem menor. Vovó, hoje é o dia. Você vai comigo, né? Eu a abracei com força. Vou, meu amor. Prometi? Não prometi? Ela assentiu, radiante. E então me mostrou um desenho que fez pela manhã. Nós duas de mãos dadas, cercadas de flores, com a palavra Abuela, escrita com letras tortinhas, mas cheias de amor. Aquilo valeu mais do que qualquer fortuna que meu filho pudesse tentar arrancar de mim. Tomamos café juntos. Pamela tentava se equilibrar entre o medo do que viria e a esperança de que tudo pudesse mudar. Isabel, e se o Lucas aparecer na escola? E se ele fizer uma cena? E se ele tentar tirar a Renata de você? Eu respirei fundo. Hoje, Pamela, ele não vai encostar um dedo em ninguém. Não levante a voz. Eu garanto. Ela me olhou como se eu fosse feita de algo que ela nunca tinha visto antes. Como você pode ter tanta certeza? Eu toquei a carta do meu marido guardada no bolso interno da minha bolsa. Porque ontem ele chorou como um menino. Hoje, está quebrado o suficiente para pensar. E se não estiver, os limites que eu coloquei ontem vão lembrá-lo de que agora ele não manda mais. Pamela assentiu, absorvendo minhas palavras. Às 8h15, saímos rumo à escola. Fui no banco de trás com Renata, que não soltava minha mão. No caminho, ela perguntou. Vovó, você vai ver o meu desenho para o dia dos avós? Sorri. Vou ver todos e vou guardar para sempre. Pamela sorriu pelo retrovisor. Ela está tão feliz, Isabel. Fazia tempo que eu não via minha filha assim. Felicidade de criança, respondi. Cresce no lugar onde há segurança. E ontem, ela encontrou isso pela primeira vez. Chegamos à escola. O portão estava decorado com cartazes coloridos, fotos antigas de avós e netos, bandeirinhas de papel e flores feitas por mãos pequenas. E no centro, um letreiro. Dia dos Avós, celebrando aqueles que nos deram raízes. Eu senti uma fisgada no peito. Raízes. Eu sempre tentei dar isso ao Lucas, e de alguma forma, agora estava dando a Renata. Quando entramos no pátio, outras crianças correram até nós. Renata, sua avó chegou! Olha que lindo! Ela é a sua cara. Renata ficou orgulhosa. Ela é minha avó, disse, como se finalmente se sentisse dona de algo precioso. E foi assim que me levou pela mão para dentro da sala. As professoras me receberam com carinho. Senhora Isabel, a Renata falou de você o dia todo ontem.
ficou muito feliz quando soube que viria. Meu peito encheu de uma emoção tão profunda que quase me tirou o ar. Fomos até as mesas onde estavam os desenhos. Renata pegou o dela e colocou nas minhas mãos com a maior delicadeza do mundo. Vovó, esse é para você. O desenho tinha nós duas, com corações ao redor. E embaixo, escrito com cuidado: minha avó não é velha. É forte. As lágrimas vieram sem aviso. Tentei disfarçar, mas Renata percebeu. Você gostou? Perguntou insegura. Eu segurei seu rosto com carinho. Meu amor, esse é o desenho mais bonito que já recebi na vida. Ela sorriu. Porque é verdade, vovó. Você é forte. Pamela enxugou os olhos atrás de nós. Mas então algo mudou no ar. Um silêncio estranho percorreu a sala, como um vento frio entrando por uma porta entreaberta. Eu senti antes de ver. Pamela percebeu antes de confirmar. E Renata? Renata foi a primeira a olhar para trás com olhos assustados. Bom, meu coração gelou. Lucas estava parado na porta da sala, trêmulo, destruído, com olheiras profundas e expressão de quem passou a noite inteira acordado. Mas não era só isso. Ele não tinha vindo com raiva, nem com ódio. Ele tinha vindo com vergonha. E isso no meu filho era novo, muito novo. Ele caminhou devagar até nós. As crianças observaram. As professoras ficaram alertas. Pamela endureceu imediatamente. Eu coloquei Renata atrás de mim, em proteção instintiva, mas Lucas levantou as mãos devagar. Eu não vim brigar. A voz dele estava rouca. Eu só quero falar. Com você, mãe. E com ela. Apontou para Renata. E aquela menina, a que ontem me chamou velha demais, agora tremia como um passarinho diante de uma tempestade. Pamela sussurrou. Lucas, por favor. Ele respirou fundo. Me deixa tentar, só isso. Eu encarei meu filho. E você? Asas, pela primeira vez em décadas, o homem que ele poderia ter sido. Não o que o pai moldou, não o que a dor fortaleceu, mas o que ainda estava enterrado lá no fundo. Eu disse, casa. Ele respirou fundo, olhou para Renata e se ajoelhou diante dela. Filha, Renata piscou surpresa. Lucas continuou. Eu fiz você repetir coisas sobre a sua avó, que não eram verdade. E você acreditou porque confia em mim, mas eu estava errado. As professoras observavam em silêncio absoluto. Pamela chorava baixinho. Renata olhava para o pai como se o mundo estivesse mudando diante dela. Lucas continuou com dificuldade. A sua avó é a melhor parte dessa família. E eu falhei com ela. E com você. Renata se aproximou, insegura. Papai, você não vai brigar mais? Ele balançou a cabeça. Não, chega. Eu estou procurando ajuda. Meu coração se apertou. Lucas, pela primeira vez, não estava justificando, nem negando, nem transferindo culpa. Ele estava reconhecendo, ajoelhado diante da própria filha. Foi então que ele olhou para mim, e as palavras que vieram depois desarmaram algo que eu carreguei por décadas. Mãe, me perdoe. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava repetindo tudo o que aprendi errado. Mas agora, eu quero aprender certo. Com você. Silêncio. O tipo de silêncio que antecede um novo começo. Respirei fundo. Lucas, você tem um longo caminho pela frente, e não posso caminhar por você. Mas posso te ver caminhar, e posso torcer, e posso estar aqui, se você respeitar meus limites. Ele assentiu, com lágrimas caindo. Eu vou respeitar. E então Renata correu até ele e o abraçou. E eu, pela primeira vez em muitos anos, senti esperança. Mas a história ainda não havia terminado. Porque quando Lucas se levantou e se afastou para deixar Renata brincar com os colegas, Pamela se aproximou de mim, desesperada. Isabel, recebi outra mensagem. De quem? Ela me mostrou o telefone. Do advogado. E o texto dizia: você não devia ter estragado tudo. Agora, todos pagam. Meu sangue gelou. Lucas estava mudando. Mas alguém lá fora, alguém com poder, com influência, com má intenção, ainda queria destruir tudo. E eu sabia. A mensagem do advogado brilhou na tela do celular de Pamela como um presságio. Você não devia ter estragado tudo. Agora, todos pagam. Uma frase curta, livre, afiada. Pamela estava pálida, quase sem ar.
Isabel, ele está ameaçando a gente. Senti uma onda de proteção subir pelo meu peito, pesada, quente, firme. Pamela, agora vamos fazer o que eu deveria ter feito muito antes. Não vamos ter medo. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Mas enquanto eu segurava o celular dela, analisando a mensagem, uma sombra surgiu atrás de nós. Lucas. Ele tinha visto. O que é isso? Perguntou num tom que não era de raiva, era de alarme. Mostrei a tela. O rosto dele mudou completamente. Não era mais o homem perdido da manhã, nem o filho quebrado da noite anterior. Era um pai, um marido, um homem, acordando. Ele mandou isso para você? Lucas perguntou. Pamela assentiu. Ele está completamente fora de controle. Lucas disse. Eu achei que ele só estava me orientando. Eu achei que estava me ajudando, mas... Isso é crime. Olhei para Lucas profundamente. Ele desviou o olhar, envergonhado. Eu sei que errei, mãe, mas... Isso eu não compactuo. Passei a mão no ombro dele. Então vamos fazer juntos a coisa certa. Ele respirou fundo. O que você quer que eu faça? Eu disse a única coisa possível. Apoie sua família. Toda ela. E principalmente a que você feriu. Lucas olhou para Pamela, mas então ela hesitou. Ele deu o primeiro passo. Pamela, desculpa, de verdade, eu deixei esse homem me influenciar. Eu perdi a cabeça. Mas não vou deixar ninguém tocar em vocês, nunca mais. As lágrimas de Pamela caíram antes mesmo que ela percebesse. E Renata, que observava de longe, correu até abraçar os dois. Era a primeira vez que eu via aquela família unida. Não pela culpa, não pela necessidade, não pela dependência, mas pela verdade. E isso já era um milagre. Mas eu sabia que ainda havia uma batalha pela frente. Então fiz o que precisava ser feito. Peguei minha bolsa e disse: vamos ao cartório, todos nós, agora. Lucas pareceu surpreso. Agora? Sim, mas... E a escola da Renata? Pamela respondeu. É melhor ela vir conosco. Ela precisa ver que estamos juntos. Renata assentiu, segurando minha mão com força. E assim fizemos. No cartório, a assinatura que mudou tudo. Ao entrar, senti uma estranha sensação de vitória silenciosa, como se pela primeira vez em muitos anos eu estivesse no lugar certo, na hora certa, sendo a mulher que eu deveria ter sido desde o começo. Fomos atendidos por uma funcionária séria, mas gentil. Expliquei tudo. Tudo. A tentativa de Lucas de me declarar incapaz, as manipulações do advogado, as mensagens ameaçadoras, a tensão crescente, a criança exposta ao ambiente tóxico, a violência emocional, a carta do meu marido, a chantagem financeira, o plano para tomar meus bens e, finalmente, a mensagem de ameaça. A funcionária nos ouviu com atenção e depois disse sem rodeios: a senhora tem direito a medidas protetivas, registro formal e abertura de processo. Recomendo que façamos tudo imediatamente. Lucas ficou tenso. Medidas contra mim? Eu toquei seu braço. Se você continuar no caminho certo, não vai precisar se preocupar, mas isso é para proteger a todos, até você. Ele assentiu, dolorido, mas consciente. Enquanto assinávamos os papéis, Renata desenhava em uma folha de rascunho. Um desenho simples, mas poderoso. Nós 4. E um grande círculo ao redor, escrito: Família Protegida. Quando vi aquilo, senti meus olhos queimarem. A funcionária então pediu: tem mais alguma coisa que desejam declarar? Tentar, tinha. Eu respirei fundo e disse: quero registrar que não tenho intenção de afastar meu filho da minha vida, mas quero assegurar que ele busque ajuda psicológica, no mínimo 2 vezes por semana, e que só possa ter decisões legais envolvendo meu nome ou minha casa, com a minha presença e assinatura. Lucas ficou imóvel. Depois disse: eu concordo. Eu preciso disso. Pamela segurou a mão dele e, pela primeira vez, vi parceria verdadeira entre eles. Assinei tudo. A funcionária carimbou e então disse: pronto, agora vocês estão protegidos. O último passo, enfrentar o advogado. Nada estava completo enquanto aquele homem continuasse ameaçando minha família. Por isso, pedi o número dele para Pamela. Ela hesitou, mas entregou. Liguei, viva voz, com Lucas e Pamela ao meu lado. Ele atendeu com uma arrogância que eu senti pelo ar. Senhora Isabel,
Até que enfim, seu filho está preocupado. Precisamos resolver sua situação de incapacidade logo. Doutor Mauro, interrompi. A partir deste momento, o senhor está proibido de contatar minha família. Ele ficou em silêncio alguns segundos, depois riu. A senhora realmente acha que pode impedir? Eu sorri. Um sorriso que ele não esperava. Impedir não, eu já impedi. Como? A ameaça que o senhor enviou para minha nora, interrompi, já está registrada em cartório e já estamos encaminhando à delegacia com pedido de investigação formal. Silêncio. Gelado. Pesado. O senhor não vai tomar minha casa. Não vai me internar. Não vai manipular laudos. Não vai destruir meu filho e não vai mais tocar na minha neta. Lucas, ao meu lado, levantou o queixo com firmeza. Pamela respirou aliviada. Dr. Mauro tentou recuperar o tom. A senhora não sabe com quem está lidando. Pelo contrário, respondi. O senhor é que não sabe com quem está lidando agora. E deixe-me deixar algo claro. Eu não sou mais a mulher que abaixa a cabeça. Eu sou a mulher que protege a minha família. E o senhor já perdeu. Desliguei. Pamela estava em lágrimas. Lucas, emocionado. E Renata, pequena e sábia, disse: Viu, papai? A vovó é forte mesmo. Eu a abracei, com toda a força que meu corpo ainda tinha. Epílogo. O futuro que finalmente chegou. As semanas seguintes foram de cura. Lucas iniciou terapia, e para minha surpresa, não faltou a nenhuma sessão. Pamela retomou o controle da casa e do casamento, agora com limites, clareza e coragem. Renata renasceu. Me abraçava todos os dias, me ligava toda noite, e no fim de cada visita dizia: Vovó, você é meu lugar seguro, e eu também renasci. Hoje sei que amar não é se sacrificar até desaparecer. Amar é ensinar, proteger, limite, sustentar com firmeza, não com silêncio. Meu marido um dia me destruiu sem perceber. Meu filho quase repetiu isso comigo, mas minha neta me salvou. E no dia dos avós daquele ano, Renata subiu ao palco, me chamou diante de toda a escola e disse: Minha avó não é velha, essa é a minha força, é a minha raiz, esta é a minha casa. E pela primeira vez na minha vida, eu acreditei.